Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Na semana passada, nós falávamos sobre a hipótese da origem do corpo humano. Lembra que falamos que entre alguns primatas e o corpo homem tem muitas semelhanças. E se nós compararmos os primatas ao homem primitivo, aquele tempo da Era das Cavernas, onde reinava a força bruta, veremos que as semelhanças aumentam consideravelmente, né? E se nós olharmos essas diferenças sem as lentes do egoísmo, nós notaremos que não tem nada de errado nisso. Pois bem, estamos dentro do capítulo 11 da Agenda Espiritual. Hoje falaremos do item 17 ao item 22, Encarnação dos Espíritos. Por esse item ser um pouco extenso, nós vamos subdividi-los em 2 ou 3 partes. Na pergunta 88 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta ao Espírito de verdade: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? A resposta: para vós, não. Para nós, sim. Então, para nós encarnados, ele não tem uma forma. Para os espíritos superiores, ele tem sim, né? O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Nós falamos da série do Livro dos Espíritos. Essa série é apresentada pelo nosso amigo Arthur, né? Às terças-feiras, conhecendo a filosofia espírita, um estudo do Livro dos Espíritos. Bom, o espírito é esse ser indefinido. Necessário se faz que ele tenha um intermediário para que ele possa ter ação sobre o corpo, ou seja, matéria. Esse intermediário, que é um envoltório fluídico que acompanha o espírito, seja encarnado ou desencarnado, esse envoltório ele é semimaterial. Matéria por sua origem, né? E a espiritualidade por sua natureza etérea. Assim como toda matéria, esse envoltório também é extraído do fluido cósmico universal, do planeta onde o espírito está reencarnando. Então, nós estamos reencarnando no planeta Terra, nós vamos retirar do fluido cósmico universal o elemento para constituir o nosso perispírito. É por isso que ele é um tanto quanto grosseiro ainda. E esse fluido espiritual, ele é modificado, né? Ele tem essa modificação assim como a água. É lógico que não é simples 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? Essa mistura e essa combinação é um pouco mais complexa, né? Eis aí que nós temos o perispírito. Perispírito. Peri vem de envoltório, espírito de espírito. Então, perispírito, envoltório do espírito. Graças a ele, o espírito pode atuar sobre a matéria. Numa acepção, o perispírito, é o laço que prende o espírito à matéria. Quando encarnado, graças a ele, nossas decisões, nossas escolhas, chegam até o nosso corpo, agindo como se fossem fios a levar a corrente elétrica. Quando o espírito desencarnado, ele necessita voltar ao corpo humano pela reencarnação, o espírito ele já não é novo, mas ele irá se juntar a um novo corpo, que ainda irá se formar. E desde o momento da concepção, o mesmo já começa o seu processo de ligação, unindo o espírito ao embrião, por forças grandiosas, né, das leis de Deus. E à medida que o embrião vai se desenvolvendo, esse laço vai se encurtando, vai se apertando, né? E sob o efeito dessa lei imutável, o perispírito vai se moldando ao novo corpo, célula por célula. Quando esse novo corpo já tiver formado, essa união se já completou, né? se fez completa.
isso ocorre no nascimento. Ao nascer, o mesmo já não ocorre com o fenômeno da morte, ou no desencarne. Uma vez que o corpo, por N motivos, ele não tem mais condições de continuar sua vida, né? E forças para sobreviver. O perispírito começa o seu processo de desprendimento quando cessam essas forças, ou seja, quando ocorre o fenômeno da morte física. A partir desse momento, o perispírito começa a desprender da mesma fórmula, célula por célula, molécula por molécula, até o processo se findar e o espírito estar liberto, né? Novamente, só reafirmando, não é a partida do espírito que vai ocasionar a morte do corpo físico, e sim a morte do corpo físico que vai causar a partida do espírito e o desprendimento do perispírito. Como falamos anteriormente em outros capítulos, cessa o princípio espiritual do corpo físico e permanece o princípio vital. Logo, um e o outro não andam sempre de mãos dadas, correto? E essa separação, esse desprendimento do perispírito faz com o espírito com o corpo, ela é mais tranquila ou ela é mais complicada, muito mais difícil, sempre de acordo com o tipo de vida que a pessoa levou enquanto encarnado. Lógico, né? Uma pessoa que sempre procurou o bem, uma pessoa que não tem vício, uma pessoa que não tem apego material, é muito mais fácil se desprender do corpo físico do que uma pessoa muito ligada aos vícios, muito ligada ao materialismo, que ela ainda vai ficar algum tempo presa, né? Vai dar muito mais trabalho para fazer essa separação, esse desligamento, né? Então, esse processo ele não tem uma receita. Ele varia sempre de individualidade para individualidade. E uma vez que o espírito entra nesse processo reencarnatório, ele entra num estado de perturbação, que aumenta gradativamente à medida que ele chega nos últimos momentos, né? Ele chega a perder a consciência de si mesmo e não presencia o seu nascimento. E quando ele começa a respirar, as suas faculdades vão retornando gradativamente. E falamos do esquecimento. Além disso, ele perde a lembrança do passado, mas sem perder todo o seu conhecimento, das aptidões que ele esteve que ele já adquiriu. Senão não teria o porquê, né, de nós voltarmos aqui. Iríamos regressar sempre do zero. E nós não perdemos, nós esquecemos do que fomos no passado para que nós possamos nos permitir um novo recomeço, né? E essas lembranças, se nós tivéssemos, se fosse possível lembrar do que fomos no passado, talvez essas lembranças pudessem atrapalhar, né, o curso da nossa nova encarnação. E com esse esquecimento, o espírito que era velho, voltando nesse corpo novinho, ele vai recomeçar uma vida nova, né? Permitir um novo recomeço. Pegar aquela condição que ele tinha e reaprender algo que ele não aprendeu ainda ou corrigir, né, alguns erros que ele cometeu no passado. E quando a sua vida cessa aqui na Terra, ele volta ao plano espiritual e esse esquecimento que ele tinha temporário retorna a ele gradativamente vai retornando a ele. Então ele faz como que um balanço da sua atual encarnação, o que eu era e o que eu fiz nessa encarnação, para ver se, essa encarnação foi muito proveitosa, foi pouco proveitosa, ou foi um desastre, não é verdade?
E o perispírito, com essa composição que ele tem, ele permite que durante o sono, porque durante o sono, quem precisa de descanso é o nosso corpo. O nosso espírito não precisa de descanso. Nosso espírito sai temporariamente, sempre ligados por esse cordão fluídico. Né? Não há risco de, durante o sono, nosso espírito sair e não voltar mais. Acabamos de falar, né? É a morte do corpo físico que provoca a saída do espírito, não simplesmente a saída do espírito que vai provocar a morte do corpo físico. Então, durante a noite, esse espírito recém-liberto, a grosso modo, é como se alguém que está preso recebesse um banho de sol, né? Então, a noite aí seria como um descanso para o espírito, seria um banho de sol para o espírito que ainda está preso à matéria. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus assim me permitir.